Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente trazendo um convidado especial para a gente falar sobre esporte, principalmente hoje, preparação física no futebol. Nós vamos conversar com um especialista na área. Garanto que vocês conheçam o profissional que vai conversar com a gente hoje. Antes disso, lembrando, você está no YouTube, não esqueça de garantir a sua inscrição aqui no canal. Muita gente passa por aqui e não se inscreve. Então é importante aqui, não custa nada, é simples, tá? Inscreva-se aqui e acompanhe nossos próximos episódios também. E claro, deixa o seu curtir e compartilhe com pessoas, amigos, colegas, aquele grupo do WhatsApp que você tem aí de colegas de trabalho, compartilha esse podcast de hoje. Você no Spotify que está ouvindo a gente aí do trânsito, em casa, na esteira e na academia, importante depois também curtir o nosso episódio, tá bom? Convidado, Túlio Flores, já esteve com a gente aqui no Ciência da Bola em cursos, informações, mas a primeira vez no podcast e presença ilustre aqui, podcast presencial. Tudo bem, Túlio? Tudo bem, boa tarde ao pessoal que está assistindo, que está escutando. É um prazer aí passar essa uma hora aí com vocês para a gente trocar uma figurinha, bater um papo aí sobre futebol, que é o que a gente tanto gosta, né? Com certeza. O Túlio, que atualmente está na equipe do Cruzeiro, como preparador físico também, chefe ali da coordenação de performance, e também trabalhou em outros clubes, né, como Atlético Paranaense, tem uma carreira sólida na área. Por isso que eu disse para vocês, muitos já devem seguir o Túlio, conhecer o trabalho, que ele está sempre em atividade também nas redes sociais, compartilhando conhecimento, e hoje o papo não vai ser diferente. Vamos trocar figurinhas aí, entender um pouco mais sobre preparação física. Túlio, que já trabalhou em outros clubes da Série A, hoje está no Cruzeiro, também um grande clube da Série A, na preparação física. E também você disse que está na coordenação do setor de performance. Como que é essa função, esse cargo? Se existe também em outros clubes ou apenas você encontrou agora no Cruzeiro essa condição? Só para a gente iniciar o nosso papo, dar o pontapé inicial. É uma função que eu acho que todo clube que está buscando uma organização a médio e longo prazo, né, tem buscado, porque a gente, infelizmente, né, no Brasil ainda a gente tem uma rotatividade de treinadores muito alta, né? Então, por muito tempo, e alguns clubes ainda praticam, às vezes quando a gente tem essa troca no comando técnico, a gente acaba trocando uma série de processos dentro do clube que são importantes de forma geral, assim, e que impactam diretamente na performance, né? Então, eu tive pela primeira vez, assim, à frente dessa questão de coordenação de performance no Atlético Paranaense, né? Quando a gente tem uma troca lá interna, e eu acabo me tornando o líder da preparação atlética, que é o que o pessoal chama lá o cargo de preparação física. Justamente com essa principal função, assim, independente do comando técnico, né, que é o do treinador, tentar manter os processos que existem dentro do clube. Os processos dentro da preparação física, dentro da fisiologia e a conexão com as outras áreas também, né? Com a área da fisioterapia, com a área da nutrição. Né? Então, causa um prejuízo, entre aspas, né? Essa mudança de processos, porque tu constrói ao longo de um tempo um banco de dados, uma maneira de avaliar o atleta, de desenvolver o atleta, e às vezes um comando técnico pode pensar uma maneira diferente e acabar trocando tudo isso, e você tem que reiniciar todo um processo de desenvolvimento interno dentro do clube. Então, alguns clubes já perceberam que a performance é importante, uma performance do clube dentro dos seus processos, né, dentro das suas individualidades, né, porque cada clube tem um equipamento diferente, tem uma cultura diferente, né, uma logística de viagem diferente, né, o nosso Brasil é enorme. Então, ainda bem que os clubes estão começando a perceber isso, que ter os processos dentro do clube podem impactar diretamente no rendimento. Então, não é exclusividade atual do clube que você está, outros clubes já perceberam e tem esse profissional que fica ali mesmo numa coordenação. Varia também os nomes, né? De clube para clube, mas é um chefe ali do setor de performance que engloba, como a gente estava conversando em off, é um guarda-chuva, né? Exato. E aí dentro desse guarda-chuva é preparação física e setor de fisiologia, né? Como tu mesmo falou, difere um pouco, né? Alguns clubes tratam performance e saúde como um setor só, né? E outros acabam tendo algumas subdivisões, né? Então, para falar bem rapidamente, tem o Felipe Albach, que está no Atlético Paranaense, tem o Barlesi no Grêmio, tem o Felipe Rabelo no Red Bull, né? Então, são pessoas que são responsáveis para manter esses processos dentro do clube e desenvolver esses processos também. Porque a gente sabe, né? A cada mês surge uma nova tecnologia, a gente tem um novo achado de algum artigo que sai em alguma parte do mundo,
E a gente tem isso muito vivo hoje dentro do clube, né? Através da minha pessoa, o Rodrigo, o Saara, o fisiologista, o Edu Ester, que é o líder da saúde. Então, toda semana a gente senta e discute os processos e traz algo novo que está acontecendo dentro de alguma área para que a gente possa não só defender os processos, mas também desenvolvê-los ao longo do ano. Aplicar ali no clube. Exato. Ponto interessante que você citou, Túlio, é a troca de treinadores, porque muitos treinadores têm na sua comissão alguns profissionais de preparação física de confiança. E aí como que se encaixa dentro de um clube que já tem o setor fixo? Ele acaba trabalhando em conjunto, é bem aceito? Como que funciona? Perfeita, ótima pergunta, sim, porque não pode ser uma coisa, ao meu ver, tá? E as realidades que eu trabalhei, isso acontecia sempre antes, né? O treinador não pode chegar e se assustar, né, entre aspas, que tem um preparador físico ou que já tem algo estabelecido dentro do clube, né? Isso é uma construção que começa lá pela escolha do treinador, né? Então, já sabe disso, exato, né? Então, o exemplo mais recente, né, do Pepa, que está conosco aí, que é um cara fantástico e chegou absorvendo muita coisa que tinha no clube. A construção da vinda dele para o Cruzeiro passou por ele saber que existia um processo dentro do clube. Então, a construção não é do Túlio, né? A construção é do clube, é do Cruzeiro, foi desenhada na figura do Paulo André, que pensa nessa linha, do Pedro Martins, que pensa nessa linha, dos outros gestores também, que os processos dentro do clube são importantes para a performance, né? Então, começa lá, né? E depois, quando o treinador chega, é a questão de confiança, de apresentar os dados, de mostrar que algumas coisas funcionam, outras a gente precisa adaptar, né? E no caso assim, de um treinador estrangeiro, é o terceiro treinador português que eu trabalho. Então, eu já tenho essa facilidade, já sei um pouquinho de como eles pensam, né? E até muito parecido com os nossos treinadores, assim, isso é até um pouco engraçado de falar. Em que sentido você fala? Não, a construção do treino, de pensar no jogo, de voltar a semana para o jogo. Então, tem muita coisa parecida aqui com os nossos treinadores também. Mas, voltando à questão da performance, é mostrar esses dados, né? Mostrar quais os resultados positivos que isso pode trazer para o desempenho da equipe. E, claro, ao longo do tempo, é a relação de confiança que a gente vai construindo, né? Então, eu destaco bem esses processos. Antes do treinador chegar, a construção que a direção faz, e a partir do momento que o treinador está dentro do clube e vê que realmente são vários processos organizados, construídos, né? Todos embasados aí com tecnologia e conhecimento científico. E o treinador, ele percebe que aquilo é para o bem da equipe e acaba 99% das vezes contribuindo para que os processos continuem evoluindo. Exato. E até porque vocês também respeitam as ideias, né? Acaba que é um diálogo. As ideias do treinador, os profissionais que vêm junto, eles já vêm para o clube sabendo que já existe Exato. Um setor específico para essa área. Para ser um coordenador de performance, é necessário ser um preparador físico ou não necessariamente? Boa pergunta também. Assim, eu acredito que quanto mais especialista nas áreas, melhor. Assim, né? Só que a gente tem o conhecimento de outras funções, de nutricionista, que foi coordenador de performance. Acho que depende muito mais, né, do perfil, né? Para ser um perfil de liderança, um perfil agregador, um perfil de organização dentro do clube. Mas a gente tem aí preparador físico, tem nutricionista, como eu falei, que é o caso do Barlese, no Grêmio, é nutricionista e preparador físico também, é formado em educação física, né? O Vitor, que estava no Cruzeiro, é um nutricionista, assim, eu acho que está muito mais ligado a essa capacidade de construir processos, de liderar, do que uma função específica, né? Eu, no caso, consigo ter uma proximidade muito maior dos preparadores físicos e talvez tenha a capacidade de desenvolvê-los por ser um preparador físico, né? E ter estado mais à beira do campo, e eu acho que eu consigo agregar mais nesse sentido. Mas, por exemplo, o nosso fisiologista hoje, que é o Saara, foi preparador físico muito tempo. Então, ele também tem uma leitura diferenciada dos dados, entende? Então, o que importa são as pessoas mesmo, né? Muito menos do que o cargo que ela ocupou, né? Ou a formação dela. Eu acho que é a pessoa, né? Ter esse perfil agregador, esse perfil de liderança
é que a gente precisa construir os processos juntos, né? Sim. Eu não posso colocar os processos da preparação física na frente dos processos da fisioterapia, por exemplo. Compreender a gente tem o que ter uma cenário exato, todo. essa visão mais macro aí, que a gente brinca que tirar um pouquinho o olho da árvore e olhar um pouquinho mais a floresta, né? Eu acho que esse, para mim, é o essencial, sabe? Até porque não tem um curso superior em ser coordenador de performance. É um curso Perfeito. superior em educação física, e aí, mesmo assim, ele ainda não é específico para o futebol. Você vai ter que desenvolver algumas habilidades. E o cargo de coordenação, acredito que não só na preparação física, mas em outros locais, é a questão de gestão de pessoas. Perfeito. É entender o cenário, a comunicação, e espera-se que com a experiência de você atuar em clubes, te dê essa bagagem, né? Por isso que hoje você ocupa esse cargo, mas fica aí até a dica para quem é preparador físico e quer trabalhar no futebol, as possibilidades, que não existe apenas o cargo de preparador físico. Com a formação em educação física, com esse cargo, você consegue, dentro do clube ali, caminhar de outras maneiras. Então, no Cruzeiro tem o setor de performance, onde você coordena. E quantos preparadores físicos atualmente tem? Hoje, na equipe principal, a gente tem eu e o Pedro Oliveira, que é o preparador português que vem na comissão do PEPA, que a gente trabalha em par, né? A gente constrói os trabalhos de campo e os trabalhos indoor também, o trabalho de prevenção, de força. E o Léo Almeida, que fica responsável pela parte de academia e RTP. Hoje no profissional somos 3, né? Três preparadores físicos. Isso. E aí todos eles vão para jogo, todos eles trabalham no clube durante a semana e vão para jogo ou não necessariamente? O Léo acaba fazendo só o trabalho no CT. Quem faz os jogos tanto em casa quanto fora somos eu e o Pedro Oliveira. E aí você consegue conciliar esse trabalho, mas a coordenação também. Sim. Não, eu acho um dos pontos assim, que eu conversei muito com a direção, acho que é parte fundamental continuar estando no campo todos os dias e em todos os jogos. Né? Isso é importante. Eu acho que essa conexão com a equipe e com a comissão, que é importante, a gente não pode perder. E daí, né, costuma brincar que a gente descansa da meia-noite às 6, né? O resto do dia a gente tenta otimizar aí para melhorar os processos do clube e desenvolver os outros preparadores físicos e fisiologistas também. Em outros clubes, é um padrão ter 3 preparadores ou não necessariamente? Não tem um padrão, não. Outros clubes, às vezes, tem menos, às vezes, tem mais, né? Depende da demanda, da estrutura ali. Exatamente. Não tem no mínimo 2, né? Porque, por exemplo, quando um viaja, o outro precisa trabalhar com os não relacionados, né? Então, daí tem o trabalho de RTP, que às vezes tem uma pessoa específica, às vezes é o próprio auxiliar que faz em outro momento, né? Dependendo da fase do RTP, às vezes o return to play, né? Que é aquela fase de transição. Então, às vezes acaba acontecendo num turno oposto, quando o jogador ainda está trabalhando sem contato, né? Ou quando começa a entrar numa fase mais híbrida, que ele pode fazer algum trabalho menor junto com o grupo, a gente coloca dentro do mesmo turno de trabalho. Mas, normalmente, os clubes, né, de maior estrutura têm no mínimo 3 preparadores. Né? Interessante a gente saber, né, como que funciona, até porque são postos de trabalho que futuramente alguns profissionais, né, que têm interesse em trabalhar com futebol possam ocupar. E não é apenas um preparador físico, pessoal. Muita gente acha assim, um nutricionista, um preparador físico. Não, dependendo do clube, há essa variedade de cargos, inclusive. Vamos falar do Túlio, especificamente, da sua formação. Você sempre quis trabalhar com futebol? Curiosamente, quando eu entro na faculdade, eu me formei na URGS, né? Eu sou de Porto Alegre, Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. E eu conto essa história, o pessoal não acredita, assim. Na primeira semana de aula, uma das professoras lá perguntou o que a gente queria fazer, o que era a expectativa, né, para carreira e tal, para carreira profissional. E na hora que eu vou responder, eu falo que eu queria trabalhar com um treinamento mais individualizado. Eu fui ciclista, disputei algumas competições amadoras e tal, então eu gostava... Futebol você não jogava? Tentei como todo mundo, né? Todo brasileiro tenta, né? Mas logo cedo eu vi que não dava. Então eu sempre gostei de esporte individual, ciclismo, assim, atletismo. Então eu entro na faculdade com esse objetivo, assim. Daí a minha fala para a professora olha, eu não sei exatamente para que área eu vou, eu só sei que eu não quero trabalhar com futebol.
e não quero trabalhar com academia. Olha só. E daí foram as únicas 2 áreas que eu acabei me direcionando. Parece que alguém falou assim, ó, agora você vai. Já que tu disse que não quer, agora você vai. Então, primeira oportunidade que eu tive foi em academia, como eu acho que 95% aí, né, dos profissionais de educação física. E daí logo no segundo semestre, eu acho, terceiro, surgiu a oportunidade de fazer um estágio no Grêmio. Porque como eu era de Porto Alegre, né, eu morava em Porto Alegre na época. E daí acabo entrando e fiquei 10 anos na base do Grêmio. Eu passei por todas as categorias, comecei na recreativa, passei para um projeto tricolor que tinha na época lá, que era uma turminha que estava entre a recreativa e a área competitiva, né? Daí fiquei algum tempo ali. E depois, quando eu entro efetivamente nas categorias de base, eu começo na sub-10 e passo por todas até a categoria júnior. Daí foram 10 anos, né, de trabalho dentro de um clube que também tem uma história gigante, né? E para mim foi muito importante porque eu desde muito cedo vivencio uma estrutura de um clube grande, né? Então atletas de alta qualidade já na base, né? Com uma condição física diferenciada, porque o clube grande tem essa vantagem, né? Ele acaba recebendo jogadores melhores tecnicamente, mas também os mais bem dotados fisicamente, né? Então, graças a Deus, hoje a gente, na formação, a gente mudou um pouquinho, a gente tem focado um pouco mais na questão técnica, mas quando eu comecei... Era questão mesmo de força, ainda mais lá no altura. Sul, né? Que o pessoal quer atleta forte e tal. Exato. Mas, para mim, foi uma faculdade à parte ter trabalhado esses 10 anos lá na base, porque praticamente, né, montei uma estrutura de relacionamento forte. Tem várias pessoas que eu trabalhei que hoje estão disputando o Série A de brasileiro, estão fora do Brasil. Então, foi muito importante. Assim, eu trabalhei na base do Grêmio com o Thiago Nunes, que depois eu voltei a trabalhar no Atlético Paranaense. O Cícero Souza, que é diretor de futebol do Palmeiras, a gente trabalhou junto lá. O Rogerão, que é treinador de goleiro do Palmeiras, a gente trabalhou junto lá na base do Grêmio. Isso é importante quando a gente ouve pessoas como você dizendo que trabalhou na base, porque é um crescimento. Assim como os atletas estão ali em formação, alguns profissionais também estão em formação. Você entrou como estagiário. Perfeito. Eu olho onde que você alcançou hoje, né? Com essa experiência. Eu aposentei alguns jogadores, né? Eu peguei jogadores de altíssima qualidade que encerraram a carreira e eu tive essa oportunidade. O Lúcio, por exemplo, o próprio Paulo André, né? A gente acabou trabalhando junto e foi bem no momento da parada. E sempre conversei muito com alguns outros jogadores que manifestavam essa vontade. Não, eu quero ser treinador, eu quero trabalhar com futebol. Eu sempre indico, cara, passa um tempo na base. Aprende com os erros dos outros, né? Vai para observar, ver como é que funciona, como monta um treino, como você vê um jogo e direciona a sua semana para os objetivos do jogo, como constrói essa semana, vê alguém liderando, faz as tuas percepções, entendeu? Então, para mim, foi fundamental ter passado esses... Foram 10 anos do Grêmio, né? Depois eu saio do Grêmio e vou para o Juventude, na categoria sub-20. Depois vou para o Coritiba, pouca gente sabe, mas eu cheguei a trabalhar um ano no Coritiba. No profissional ou na base? Na base, sub-20. Quando eu saio de lá, eu tenho a minha primeira oportunidade no profissional, que é no São Paulo de Rio Grande, junto com o Thiago Nunes. Daí eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele no profissional, que foi a minha primeira oportunidade no profissional. Depois eu saio de lá, vou para São Bernardo, em São Paulo. Na época eu estava na Série A do Paulistão. Daí eu trabalho pela primeira vez com um treinador estrangeiro, que foi o Sérgio Vieira, que foi uma experiência também fantástica, assim, de a primeira vez trabalhar com um treinador português, um treinador estrangeiro, né? E daí ver ali as questões, né? Atento a muitos detalhes, coisa que o Thiago tem, né? Muito, muito forte também dentro da característica de trabalho dele. Passo um tempo no São Bernardo e vou para a Ferroviária, também de São Paulo, também na 1 do Paulista. E daí depois, eu brinco, eu acabei rodando pouco, tá? Eu acho que tem gente que roda muito mais do que eu. Eu tenho o Cruzeiro, é o 8º clube, assim, sabe, que eu trabalho. Tenho amigos que estão no 18º, 20º, que rodam e rodaram muito mais. Em 2017 eu vou para a Ferroviária, faço a Copa Paulista, que é muito forte em São Paulo. Eu vejo que São Paulo está muito na frente nessa questão de competitividade. Tu PH1 é muito forte, PH2 é muito forte. É o polo também, né? Exato, o número de clubes. Inclusive está acontecendo no segundo semestre. A própria Federação Paulista é uma federação que investe muito, né? Então eu faço esse segundo semestre na Ferrinha, lá na Ferroviária. A gente ganha a Copinha Paulista.
E a gente já está preparando a pré-temporada, né, de 2018, e eu recebo o convite para participar de um processo seletivo do Atlético Paranaense. E daí, por isso que eu te falo das relações, o Thiago era treinador da 19 e seria o treinador da 23, o Thiago Nunes, e é uma das pessoas que me indicam para participar do processo seletivo, né? Então, por isso que eu digo que as relações que a gente constrói ao longo da nossa carreira vão, em algum momento, nos proporcionar alguma oportunidade, né? E daí a gente precisa estar o mínimo preparado para tentar abraçar essa oportunidade. Futebol é um esporte coletivo, não só dentro de campo, né? Perfeito. Você tem que fazer uma rede de contatos ali, Perfeito. profissional também, né? Daí eu acabo passando nesse processo seletivo do Atlético Paranaense em 2018 e acabo ficando 5 anos lá dentro do clube, que foram 5 anos assim de muito aprendizado, porque eu trabalhei com pessoas de altíssimo nível. O crescimento e do investimento do clube nesses anos foi muito alto em tecnologia e também, né, no plantel de jogadores, que proporcionou o clube aí a fazer 2 finais de Copa do Brasil, uma final de Libertadores, 2 títulos de Sul-Americana, né? Então, pegar aí nos últimos anos, o Atlético está aí figurando nos top 3 que mais disputaram finais aí, né? Então, esse é o Túlio, foi um pouquinho aí Uma da trajetória trajetória interessante. profissional. É interessante, você contar, inspira pessoas que querem, ou já estão trabalhando com futebol, e essa experiência de você vivenciar cenários diferentes, estados diferentes, treinadores com culturas, vindo de culturas diferentes, né? Você teve experiência lá atrás com o treinador português e hoje você trabalha com o treinador português. Muito legal saber disso, porque quando a gente fala assim, a profissão de preparação física, vou fazer o curso de educação física para trabalhar com futebol. As pessoas já almejam ir direto para o topo. Não é bem assim. Às vezes você tem que começar na base, começar na escolinha, depois vai evoluindo e criando relações. Acho que o ponto principal de crescimento de carreira, além da competência técnica, é o contato, saber se relacionar, gerir pessoas. Porque é sempre assim, você sai de um clube, você vai ser indicado também pela sua parte técnica, mas muita coisa manda o lado pessoal. Quem é o Túlio? O Túlio é uma pessoa confiável, uma pessoa que entende de processos, está aberto a aceitar novas ideias. E é o que a gente sempre comenta aqui no Ciência da Bola, em outras áreas também, não só na preparação física. Eu te digo assim que hoje, muita gente me manda mensagem no Instagram ali e pô, me indica um curso, né? E o que tu acha que eu devo fazer? E eu parto do princípio que, tecnicamente, você tem que buscar tudo que tiver ao seu alcance. Se tiver um curso de preparação, faça. Se tiver um curso de pliometria, se couber no seu bolso e dentro da sua carga horária semanal e conseguir encaixar conhecimento, perfeito. Mas não deixa de estudar também a questão comportamental, né? De relação de pessoas, como tu falou, de liderança. Eu sempre consegui identificar que eu tinha uma boa gestão, mas era uma coisa muito empírica, né? E a partir aí de 2016, 2017, eu consegui direcionar alguns estudos para essa questão de liderança, a inteligência emocional, a hora de falar, a hora que tem que ser firme, a hora que não tem que ser, a hora que tem que abraçar, identificar em cada um dos jogadores qual o melhor perfil para tu chegar e tentar passar a tua ideia, né? Porque não adianta eu ser o melhor tecnicamente se eu chego na frente do grupo e não consigo passar. Se eu não consigo convencer o atleta, né? A gente fala hoje muito, né, no treinamento de velocidade e de potência. Se o atleta não tiver intenção de fazer, ele não vai fazer. Entendeu? Para você chegar numa velocidade máxima, você precisa ter intenção de chegar à velocidade máxima, né? Até uma briga que eu tinha muito com os fisiologistas, né, sobre avaliar velocidade ou não avaliar velocidade. Daí eu sempre fui contra. Não precisa avaliar a velocidade, cara, porque hoje a gente tem a tecnologia do GPS, né? Então, a gente vai ter uma velocidade máxima. Daí teve um ano específico, não, beleza, vamos avaliar então. Daí a gente avaliou com célula, com tal, tudo bonitinho. E, cara, 99% dos atletas bateram essas máximas em jogo ou treino. Então, quer dizer que o ambiente de jogo te deixa muito mais pronto, com muito mais intenção para fazer o teu máximo, né? É o específico ali, né? A Exatamente, especificidade do esporte, né? Então, assim, até que ponto a gente não está subestimando o jogador quando a gente faz uma avaliação, né, que envolve a intenção, né, potência, velocidade e tal. Então, essa questão do pessoal, do comportamento, de liderança, eu sempre falo, cara,
Tecnicamente, perfeito, continua evoluindo. Mas desenvolve também a tua parte de relação. Se identifica, vê onde é que são os teus pontos fracos, tenta melhorar essa questão. Se é na maneira de falar, se é na maneira de se portar, se é identificar, né, qual a melhor abordagem com o treinador, porque a gente, como preparador físico, a gente está lidando com os atletas, a gente está lidando com os outros preparadores físicos, a gente está lidando com a comissão, a gente está lidando com os fisioterapeutas, a gente está lidando com a direção, né? A maneira com que eu falo com o Léo, que trabalha direto comigo, é diferente quando eu vou falar com o Paulo André, por exemplo, entendeu? A gente tem que ter essa... Não é porque são cargos diferentes, não, é porque o tipo de informação tem que chegar mais assertivo para o Paulo André, entendeu? Então, eu acho que essa questão interna, que pouca gente dá atenção, é o diferencial. E uma informação errada, não errada, mas passada de uma forma que o outro não entenda, pode atrapalhar todo o processo, né? Perfeito. E assim, muita gente acha que eu não quis falar, né? Eu não quis dizer. Não, você é totalmente responsável pela forma como tu te expressa, tu fala. Então, assim, tem que ser muito pensado quando você quer passar uma informação de forma assertiva, entendeu? Principalmente quando tu lida com pessoas diferentes, né? Jogadores, comissão técnica, direção, entendeu? São nichos de pessoas diferentes que a informação precisa chegar também de forma diferente. A mesma informação precisa chegar de formas diferentes. Né? E não é fazendo um curso de preparação física que aprende. Isso é uma coisa que a gente... Esse ambiente aqui, tudo de podcast, a gente tem parceria com alguns cursos, inclusive você já participou com a gente, mas são cursos mais técnicos que são muito válidos, dão ali base para conhecimento. Inclusive a gente vai falar sobre alguns aspectos mais técnicos aqui. Mas esse cenário, esse olhar de cima, você até citou o exemplo, parar de olhar para a árvore e olhar para a floresta. E também conversar com outros profissionais. Não é em curso de preparação física que normalmente aprende. Acredito que isso seja na prática, com a experiência, vivendo cenários diferentes. E claro, algumas pessoas têm essa característica mais aflorada. Por exemplo, você é um profissional que se expressa bem, comunica bem, gosta também de compartilhar ideias. Já tem intuitivamente essa característica que ajuda bastante. Eu acho que tudo isso passa pelo autoconhecimento, né? Eu acho que a partir... Tu não vai conseguir atingir outras pessoas se tu não te auto-identifica, né? Então, e isso talvez, às vezes, venha um pouco com o tempo também, pra gente ter essa percepção, Sim. né? Mas na minha opinião, né? Quanto mais tu te expor, melhor, sabe? Também, de novo, né? Tem pessoas que me procuram no Instagram e perguntam, o que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, gera oportunidade. Qual é o clube do teu bairro, o clube da tua cidade? Tu mora no interior, mas a cidade mais perto que tem um clube de futebol, entendeu? Manda mensagem no Instagram. Eu tenho alguns exemplos assim, de pessoas que me encheram a paciência no Instagram, digamos assim, né? Que eu acabei, de alguma maneira, indicando, pintou isso aqui em tal lugar, me pediram, manda um currículo para lá. Porque você tem que gerar oportunidade. Até estava conversando contigo ali em off, né? Que quando eu saio do Atlético, eu passo um tempo, né, em casa, com a família e tal, e eu até viro para minha esposa e falo, preciso dar uma girada aí, não ficar em casa não tá dando, porque eu já tinha lido uma série de coisas que eu já tinha lido, já tinha estudado alguns artigos que eu procurei, então eu precisava dar uma expandida, né? Daí eu, como tu falou, fiz alguns contatos, né, e fui em alguns clubes da Série A. Né? Tive no São Paulo, tive no Palmeiras, tive aqui no Atlético Mineiro, tive no Cruzeiro, que não tinha nada, né, de desenhado para minha vida naquele momento. E eu tinha planos de ir em outros clubes também. E naquele momento foi a maneira com que eu pude girar, né, e falar com pessoas, conhecer pessoas, visitar centros de treinamento que para mim são referência, né? E pessoas que eu trabalhei, que eu já tinha dentro da minha relação, porque talvez se eu tivesse ficado em casa, as coisas poderiam não ter andado como andaram para eu estar aqui no Cruzeiro hoje, né? Então, para mim não interessa muito o nível que você está em termos de contato, o que interessa é você mexer, né? Você gerar, né? Sair da inércia e procurar e fazer andar essa questão da oportunidade. Como eu falei, tá no interior, tem pouca oportunidade, tem algum amigo em tal lugar que trabalha em algum lugar, manda mensagem. Deixa eu ir ver. Tem evidência sempre, Exato, né? Porque às vezes as pessoas assim, mas não adianta eu ir lá se eu não vou ficar. Mas você vai em algum lugar,
vai conhecer alguém e em algum momento isso pode te gerar uma oportunidade, entendeu? Não é fazer Isso eu o acho curso, fundamental. ter Exato. o diploma. Sou um doutor, tá, meu diploma tá aqui. Agora quem quiser que venha atrás de mim me contrate. Não é bem assim, não né? é bem assim, não. A gente vê pessoas aí altamente capacitadas, né, que estão fora do mercado. E muito por essas questões mais comportamentais do que pelas questões técnicas, assim. Exatamente. Muito importante. Pessoal, você que está assistindo, ouvindo a gente, olha só, papo de ouro, isso aqui, tá? Em outros cursos aí, esse papo aqui com o Túlio, você não vai encontrar, principalmente nesse aspecto de se inserir no mercado, se manter também no mercado do futebol, tá? Então, se você estiver gostando, compartilha lá no grupo de amigos aí, de colegas de trabalho, e deixa seu curtir para você que está aqui no YouTube. E agora a gente vai para um momento que vocês estão ansiosos para saber, que é mais sobre a parte técnica, como que é o dia a dia, os desafios da preparação física e também novidades, algo que esteja mais em evidência. Vamos começar por essa parte, algo que está mais em evidência nos estudos científicos, que você já consegue aplicar no dia a dia, seja em tecnologia, de instrumentos, para avaliação, que possam implementar ali a performance do atleta. O que atualmente tem nos clubes que vocês já conseguem aplicar dentro dessa área da preparação física? Cara, eu vou te falar, para mim a inovação, né? Muita gente fala em inovação, mas a inovação ela não está ligada à tecnologia, né? Ela está ligada a resolver problemas. E para mim, eu acho que o que tem de inovação hoje é justamente dentro de um clube de futebol a gente ter processo, sabe? Porque, como eu falei anteriormente, assim, às vezes a mudança, e às vezes a mudança de um preparador físico é mais caótica para o grupo do que a mudança de um treinador, assim, sabe? Dependendo da mentalidade do treinador em chegar e tentar observar o que vinha sendo feito. No cenário, no Então, sentido de quê? De questão que pode pode provocar lesões em exato, porque assim, excesso de carga. vamos supor dois cenários, assim, né? Um clube que tenha processos e um clube que não tenha. Quando você tem processos e chega um treinador, você já está com tudo estabelecido e a partir dos dados que você já tem, você apresenta ao treinador e a gente não tem uma diferença muito grande em termos, vamos falar bem basicamente, de uma semana para outra, em termos de carga. O treinador que está chegando vai observar aquilo, não, mesmo que não seja 100% do meu padrão semanal, eu vou adaptar 1 ou 2 semanas para que eu não tenha essa diferença muito grande, porque essa diferença entre uma semana e outra, entre 2 semanas e as próximas, é que pode gerar, né, algum tipo de perturbação que pode nos levar à lesão, né? Que é essa diferença de tu sair de uma carga muito baixa e entrar com uma muito alta, ou tu ter uma carga muito alta e depois tu ter uma sequência de cargas baixas, entendeu? Essa oscilação, principalmente quando ela é para cima, ela é muito perigosa para o contexto, entendeu? Então, para mim, a principal inovação, digamos assim, é você ter consolidado os processos dentro do clube, né? E para mim, assim, as duas principais áreas hoje da atuação do preparador dentro da comissão é essa modulação de carga, que eu falo modulação, O controle de carga controle de também. carga, né? Eu falo modulação porque, para mim, esse conceito leva muito direcionado para o trabalho do treinador, né? Você pegar os conceitos, o treino do treinador e proporcionar ou sugerir algumas modificações dentro desse treino, tamanho de campo, número de jogadores, algumas regras, né, que vão modular o treino para que contemple as características do jogo desse treinador. Entendeu? A gente cuidar essa variação, né, essa alternância de carga durante a semana e que essa carga atenda às exigências do jogo. Né? Quando a gente fala controle, parece que tem um padrão e aí você tá sempre controlando para ficar naquele padrão. E não necessariamente. Modular é você ajustar de acordo. Exatamente. Essa, Porque não para tem mim, um é a padrão, diferença. né? Vai Porque assim, variar de quando você acordo fala com em o treinador. controle, é de algo que já aconteceu. Exatamente. Entendeu? Você está controlando o que está acontecendo. Quando eu falo modulação, ou, né, a gente pode falar em reestruturação de carga, não sei, eu gosto de chamar de modulação porque a gente não altera o cerne do objetivo do treinador. São pequenos ajustes para que tenha uma característica específica para aquele dia e que ao longo da semana a gente consiga atender todas as exigências que o próprio modelo de jogo do treinador Sim. acaba pedindo, porque muda muito assim, de treinador para treinador. E as métricas, elas te mostram. É claro que tu sempre precisa contextualizar os números com o modelo de jogo, com o que aconteceu no jogo, né? Porque às vezes
Até brinquei com o treinador que eu trabalhei que a gente vinha numa sequência não muito boa, assim, né? E o treinador falou pra mim, pô, mas estamos correndo bem, né? Estamos batendo recorde aí todo jogo, né? Eu falei, olha, estamos bem, assim, eu acho que é positivo, mas a gente só está batendo o recorde porque a gente está buscando o resultado. Então, toda vez que as métricas batem recorde lá, provavelmente a gente em algum momento estava perdendo o jogo ou acabou perdendo o jogo. Que é onde as métricas mais aumentam num cenário negativo de resultado. E aí o atleta corre mais, né? Corre e mais. sempre correr mais quer dizer que exato, é bom, né? Porque quando você corre atrás do resultado, literalmente você corre mais. Teve até um estudo que a gente compartilhou recentemente, foi um estudo, não foi brasileiro, que justamente mostra isso. Exato. Os atletas que mais percorreram a distância no campo foram os atletas de equipes que não venceram a partida. Perfeito. E aí a gente vê a importância aí de entender, dar nomes aos bois, né? Entender exatamente ali o que é modulação, o que é controle. Correr muito não quer dizer muita coisa. O famoso não correr errado. Não correr errado, é entender mesmo, entender todo o contexto. É por isso que é importante, Túlio, entender de futebol, entender de pessoas, porque às vezes o atleta correu pouco. O mesmo atleta, numa partida ele correu pouco, mas aquele pouco que ele correu, ele conseguiu dar atender passes, as demandas do jogo. Exatamente. Exato. Taticamente ele foi eficiente, conseguiu até marcar gols. E esse mesmo atleta na outra partida, mesmo ele tendo vencido, a equipe tendo vencido, ele pode ter corrido mais. Mas ele correu mais porque foi a necessidade do adversário. Então é sempre ali ajustando, né? Perfeito. Por isso que esse termo modular achei legal, porque realmente é o que caracteriza bem o cenário do futebol, diferente de outros esportes, principalmente esportes individuais, onde o atleta compete com ele mesmo. Exato. Atletismo, esportes onde que ele compete com o tempo dele. O futebol é diferente, depende do adversário, depende da característica do modelo de jogo, do treinador, e depende até dos companheiros de equipe. O nível também da competição, né? Série A tem um determinado nível, Série B, Série C, e aí varia bastante. Teve um caso uma vez de mandaram... Porque é muito comum, às vezes, a gente trocar informações sobre jogadores que podem vir ou não, né? Isso em todos os clubes que eu trabalhei, isso sempre aconteceu. Ou então, um jogador contratado, a gente acaba pedindo os dados desse atleta, né? E uma certa vez, um dos diretores me chamou e falou, estamos vendo o zagueiro aqui. Tem como dar uma olhada nos dados dele para mim? E eu fui atrás e consegui os dados, né? E os dados desse zagueiro eram mais baixos do que os nossos. Daí, num primeiro momento, quando eu passei essa informação, o diretor, então não serve, né? Não joga no nosso modelo e tal. E daí eu fui um pouquinho mais e acabei descobrindo que mais de 80% dos jogos esse zagueiro tinha jogado com uma linha de 3. Então, assim, e mais centralizado. Então, era um cara que fazia coberturas mais curtas, né? Não saía para caçar numa linha de 3. Os números cruzem em si. Exato. Então, assim, trazem... daí eu passei isso para ele, a gente precisa filtrar um pouquinho, porque ele jogou praticamente todos os jogos aí que a gente analisou numa linha de 3, a gente não joga numa linha de 3. E daí aí muda a exigência do jogador dentro dessa posição, né? Então, assim, os números são ótimos, né? Acho que só que eles precisam estar dentro de um contexto e a gente precisa ter uma leitura muito fina em cima desses números também. Não pode ser apenas ali números frios, né? Exato. E X, Y, pronto, não. Peraí, esse X aqui a gente pode ajustar, vamos entender esse contexto aqui. E falando, só para complementar essa questão da semana, né? Essa questão da modulação, e a gente precisa estar muito atento também aos outros grupos dentro do grande grupo, né? Então, assim, o pessoal foca muito, às vezes, em quem joga, mas tem o pessoal que não joga, tem o pessoal que não é relacionado, tem o pessoal que é relacionado e fica no banco. Então, a gente precisa estar muito atento a esses pequenos grupos para que a gente consiga ter um equilíbrio de carga com quem joga, né? E não só o equilíbrio, né? De novo, né? Só os números pelos números, mas como que essa carga foi aplicada? Porque às vezes a gente pega o G1. O G1 joga final de semana, joga na quarta e joga final de semana. O G1 seria o grupo que atua os titulares, partidas, né? O grupo que joga os titulares. E os que entram também com frequência, entram no G1? Geralmente quem faz mais de 75 minutos é considerado G1 ali. E tu olha o gráfico de pegar aí uma métrica, né? Pegar a distância total, uma métrica bem básica, assim. Tu olha o gráfico da semana, tem 3 torres, né? Tem o jogo, todos os jogos ficam bem caracterizados. E os outros dias tem volumes muito pequenos. Tu pega o G2 e o G3 ali, o G2 seria o pessoal do banco, o G3 os não relacionados, né? Os caras que não vão pro jogo.
e eles têm uma carga geral igual, mas tu olha no gráfico, são muito semelhantes Não os tem dias, picos, né? Não tem picos, exatamente. É esse ponto que eu queria chegar. Essa carga aguda, ela é importante também para o desenvolvimento. Então, em algum momento, você tem que sentar com o treinador, ó, a gente tá com a carga equilibrada, mas a gente precisa achar um coletivo para esses caras aí. Se o objetivo em algum momento não é rodar toda a equipe, que alguns treinadores usam essa característica, né, de essa alternativa de 2, 3, 4 jogos, roda todo mundo, daí você tem a possibilidade de quem não jogou recupera por completo, equilibra a carga, equilibra conceito, né, porque às vezes você entra num turbilhão aí de 9 jogos por mês, você acaba perdendo alguns comportamentos, porque você não treina. Então, alguns treinadores... A recuperação desses picos, né? Exato, exato. E então você ter isso bem estabelecido com a comissão e tentar proporcionar para esses outros atletas também essa carga aguda, ela é importante. E seria interessante, porque por mais que vocês vão tentar simular uma situação de jogo, às vezes no mesmo dia, ali algum trabalho, algum coletivo no dia seguinte, não é a mesma intensidade, emocional também não é, acaba que o atleta não se doa 100% como se fosse uma partida oficial. Será se Perfeito. o critério ou uma alternativa seria outras competições? Por exemplo, hoje no calendário a gente vê que os clubes de Série A, por exemplo, Série A, Série B, conseguem ter Copa do Brasil, em determinado momento, Copa do Brasil brasileiro, ou um campeonato sul-americano, ali como Libertadores, e o brasileiro, o sul-americano e o brasileiro. Esse outro grupo, de repente, disputar como titular na outra competição, só que aí entra a questões de resultados, né? Que viagens, logística, acaba que vem a pressão de torcedor que quer sempre ver Exato. o time, o G1 jogando todas as Eu, competições, né? eu, eu vou tomar muito cuidado assim, em falar de mais competições, né? Porque eu acho que um dos principais problemas que nós temos são os números de jogos, né? Eu acho que a gente perde muita qualidade de jogo porque os atletas acabam não recuperando, né? Se a gente pegar os últimos anos, ainda mais, né, pós-pandemia, que ficou tudo muito acumulado, né? A gente teve aí 2, 3 anos que foram acumulando jogos. Eu me lembro no Atlético Paranaense da gente passar aí de 7, 8 meses fazendo 8, 9 jogos por mês, né? Muita coisa, né? Sabe? E daí é uma estratégia e muitos clubes aderem a essa estratégia de nas Copas, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil, jogarem com o time titular e quando chega no Brasileiro roda a equipe inteira e dá um refresco. Então essa é uma estratégia, né? Mas o ideal seria que a gente tivesse menos jogos ao longo da temporada, que a gente pudesse pelo menos proporcionar ao longo da temporada algumas semanas livres para que a gente pudesse ter uma recuperação completa dos atletas, que a gente pudesse ter treinos de aquisição, não só para a parte física, mas para comportamento técnico-tático. Mas hoje, né, infelizmente, a CBF não está muito atenta à qualidade do jogo e está mais preocupada com o número de jogos. E isso reflete nos resultados. Exato. Depois reclamam, o Brasil não vence a Copa há tantos anos, o futebol brasileiro não é valorizado lá fora. Por quê? Tem muitas coisas que não é por falta de qualidade de profissionais. E profissionais, tanto os jogadores quanto vocês que estão no dia a dia. Exato. O Brasil tem muitos profissionais de extrema qualidade, mas algo maior ali, a gente sabe até os problemas, questões políticas que interferem muito nas competições e atrapalham o cenário. E o torcedor que aponta de tudo, né, que consome o futebol, acaba vendo às vezes o futebol que ele poderia ver com mais qualidade. E até para os atletas, né, muitos atletas poderiam até prolongar a sua carreira justamente por ter tempos de recuperação, conseguir ali vivenciar o futebol por mais tempo. E muitas vezes abandonam por excesso de pressão, excesso também de cargas, excesso de jogos, que acaba prejudicando um pouco, né? Eu trabalhei bastante tempo com o Paulo Autuori, né? O Paulo usava uma expressão bem forte, assim, que era a prostituição do futebol. A gente só pensava no evento, né, como um evento de exibição, né? Tem que ter na segunda de noite, tem que ter no domingo de manhã, mas ninguém está preocupado com a preparação para esse evento, né? Exato. O quanto custa, né? E eu estou falando de questões físicas, né? E também a parte emocional, né? De um atleta que vem numa sequência, imagina, 9 jogos e um mês, né? E num país do tamanho do Brasil, né? Que hoje a gente, né, a malha aérea do Brasil tá um caos, né? A gente, para conseguir voo para Curitiba, não consegue. Tem poucos voos diretos, a gente acaba que um voo que seria direto, que é 1h40, a gente acaba levando 5 horas, porque tem uma conexão. Então, assim, esses detalhes, assim, quem organiza devia estar muito mais atento
justamente pela qualidade do evento. Né? A gente fala muito em número de lesões, né? As lesões aumentaram, né? Pô, as lesões de LCA estão acontecendo, né? Pô, é a preparação física que está errada. É o gramado sintético. O gramado sintético. O pessoal acha desculpa no que não tem culpa, digamos assim, né? E acaba deixando de olhar para o mais básico, que é simplesmente você dar a oportunidade para o atleta recuperar mentalmente, fisicamente, e se preparar para o próximo evento. Né? Então, tu pega os clubes que estão envolvidos em 3 competições, que foi uma realidade que eu vivenciei por 5 anos, o estresse mental que os atletas entram é gigantesco, porque o nível de cobrança, você não consegue desfrutar da vitória, entendeu? E sofre muito mais na derrota, porque você já vem com essa carga acumulada, né, de derrota, de viagem, de estar longe da família, de não conseguir recuperar. Né? Então, eu acho que esse é um ponto aí que, como organização de um todo, a gente precisava ter um pouquinho mais de cuidado com os atletas. Acham que atletas são robôs, né? Acham que são máquinas, e não são. São seres humanos, né? Exato. A gente tem um mito, né? Porque todo mundo fala, jogador ganha bem, tem que fazer, mas... Pô, procura as últimas pesquisas aí com relação à média salarial de jogador de futebol no Brasil. Né? O que a gente vê na televisão é 3%, 2% da realidade que a gente tem no Brasil, né? Então, às vezes, o pessoal foca um pouco nisso, mas não é a real, não é a realidade, né, de todos os jogadores de futebol, de todos os clubes no Brasil. Já que a gente está falando um pouco aí dos desafios, no dia a dia, na preparação física, além do calendário, excesso de jogos, o que mais de desafio você encontra que talvez não está em evidência para o grande público, algo do dia a dia mesmo, até para deixar o pessoal já ciente de que trabalhar com futebol, sim, tem as suas maravilhas, mas não é 1000 maravilhas, né? Tem coisas ali que precisam ser ajustadas. Eu acho que como desafio, acho que eu comecei falando que tinha 2 pontos principais, né, de atuação, e eu acho que são os 2 principais desafios dentro do trabalho mais técnico, né, que é essa modulação de carga, e a outra é o trabalho de força, né? Quando tu joga de 2 em 2 dias, você vai fazer força quando, né? Faço, não faço, como faço? Então, acho que esse é uma dúvida bem geral, muita gente me pergunta isso. A gente precisa entender o que é uma força aquisitiva, né? E daí cada um vai ter o seu método de trabalho, vai gostar de um volume específico, um número de exercícios dentro de uma sessão, mas você precisa definir qual é o seu treino aquisitivo dentro da academia e quais os percentuais que tu gosta de aplicar. Percentuais de carga, se for um treino de velocidade, como tu vai controlar a velocidade, definir os seus padrões, né? Só que dentro disso, tu precisa ter uma série de manutenção, que é baseada na tua aquisitiva, e tu precisa ter um dia que só vai fazer uma ativação. Porque muitas vezes a tua manutenção e a tua ativação vai acontecer nas 48 horas ou do jogo que passou ou do próximo jogo. Então, assim, aquele treino de força tradicional que a gente está acostumado a ler nos livros, nos artigos, que precisa de 72 horas de recuperação, esquece, a gente não vai conseguir aplicar. Principalmente num calendário onde tu joga de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Eu não vou lembrar exatamente o ano, acho que foi 2021. A gente fez um levantamento, né, no Atlético Paranaense, junto com o pessoal da fisiologia. 62% dos jogos que a gente fez naquele ano foram com 2 dias de recuperação. Então, assim, a gente pensando em performance, né, é um cenário absurdo. Né? A gente teve o pessoal do Atlético Paranaense teve uma consultoria americana que frequentemente ia lá no clube, e quando eu comecei a falar e comecei a passar para ele como era a nossa rotina de treino e jogo, ele perguntou se eu tinha falado exatamente o que eu tinha falado. Assim, virou tinha uma menina que traduzia também, quando alguém tinha dúvida e tal. E ela, não, é isso mesmo, eles jogam 9 jogos no mês. Olha só. E daí ele virou assim, vocês são mágicos pelo que vocês estão fazendo aqui. Porque em nenhum outro lugar a gente consegue achar esse cenário de ter que competir 100% por um longo tempo, né? Porque os jogos começam a congestionar, você passa 6, 7 meses tendo 8, 9 jogos no mês e você precisa performar. Tem muita gente que fala, Túlio, muita não, algumas poucas pessoas, muita também é exagero, mas algumas pessoas que chegam e falam assim, isso aqui não funciona, ciência não funciona, bom é um futebol raiz.
E muitos haters. Antes, no início eu tinha um pouco, ficava meio preocupado. Agora hoje eu já entendo quem são essas pessoas. Mas dizem que estamos inventando, que não traz resultado. Recentemente eu publiquei até um estudo, que tem um clube no Brasil que utiliza alguns dados de neurociência, alguns aparelhos de neurociência para recuperação mental. E aí o pessoal, não está funcionando. Será que não está funcionando? Eles estão lá no dia a dia? Porque para muita gente o que funciona é o resultado. E não tem como todas as equipes serem campeãs, né? E aí a ciência ela contribui bastante, mas muitas vezes ela não consegue ser aplicada justamente por cenários como você apresentou. Tempo de recuperação, calendário, que não é permitido. Então, às vezes a ciência quer contribuir, tem muito conhecimento, muitos profissionais que entendem, mas é impedido pela logística, pela estrutura organizacional, e aí sobra pra gente. Pô, isso não funciona, volta o futebol raiz. Eu costumo... Eu sou Libra, né? Meu signo é de Libra. Eu gosto sempre de olhar os dois pontos, assim, sabe? É que nem a questão do treinador antigo e do treinador novo, né? Muita gente bate nos antigos, dizendo que a culpa é dos antigos e vice-versa, né? Eu acho que tem um pouco de culpa dos dois lados, assim, sabe? Eu leio muito, né? E agora com a tecnologia, então, a gente pode acessar coisas do mundo inteiro, né? E já há algum tempo isso está muito rotineiro no nosso dia a dia. Mas eu já vivenciei várias pessoas que não tinham a vivência de campo chegar dentro de um clube e achar que é um laboratório. Entendeu? Esse é outro problema, E né? daí, para mim, é tão impactante quanto a pessoa que fecha os olhos para os novos achados científicos, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa fazer também o meio termo e entender, como a gente estava falando no começo da conversa, né? Saber como passar uma informação, saber que às vezes as coletas dos dados não são mais importantes do que um treino ou uma recuperação, entendeu? Às vezes a gente vai abrir mão um pouquinho de fazer a avaliação no dia que tem que ser feito nas 48. Cara, às vezes o jogador não está em condição de fazer essa avaliação nas 48. Daí a gente está priorizando o dado e não o atleta. Não é um artigo científico que você está fazendo ali, né? Exatamente. Eu não ia falar isso, mas agora tu foi feliz. A gente não está ali para produzir artigo científico, entendeu? Então, por isso que eu acho que eu fechei muito na questão de trabalhar com o Edu Ester, né, que é o líder da saúde lá, e ele tem essa sensibilidade. A gente tem os controles pós-jogo que são aplicados nas 48, mas a gente já identificou que alguns atletas não vão recuperar 100% nas 48. Então, por que eu vou avaliar esses caras na 48? Vamos passar para 72? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, Sensível, né? entendeu? Entender. E para mim esse é o ponto, cara, é equilíbrio. Equilíbrio, sabe? Eu posso pegar qualquer artigo com impacto, com um nível de impacto gigantesco na ciência, foi feito com uma população muito específica, num país específico, com um modelo de jogo específico. É importantíssimo eu ler e estar por dentro do que está acontecendo. Só que eu tenho que relacionar com a minha realidade, com os meus atletas, com o meu contexto de jogo, com o meu contexto de competição, né? A gente traz muito artigo de fora que mostra muitas métricas e... Só que qual é o contexto? Pô, os caras jogam menos, os caras fazem 15 jogos a menos no ano, os caras têm 15, 20 semanas cheias no ano, a gente tem 5, 6, sabe? Então, eu acho que vale super a pena a gente estar por dentro, tá lendo artigo toda hora, tá debatendo artigo, que eu acho muito importante, não é só ler. E só que a gente precisa contextualizar com a nossa realidade. Tem que 100%. entender. Exato. Ciência, o papel da ciência na sociedade é justamente esse. É contribuir para a aplicação na sociedade, num grupo, porque somos seres humanos, né? Não é uma ciência exata. Perfeito. Ciências envolvidas no futebol, ciências humanas, ciências da saúde, ela tem esse perfil. E aí muita gente fala assim, pô, mas a ciência ganha jogo? Antes eu ficava debatendo, tentando entender, hoje eu sei, a ciência não ganha jogo. Ela ajuda a melhorar a performance do atleta. Assim como estádio cheio ganha jogo? Não, mas ajuda Exato. a equipe conseguir. Contratar Messi, Cristiano Ronaldo ganha jogo? Não ganha. Mas ajuda. A conseguir o resultado. Então o futebol é assim, são vários tijolinhos, né? Cada um contribuindo dentro do seu cenário. No jargão do futebol, né? se usa muito assim, pô, faltou só um detalhe, né? E qual seria esse esse detalhe, né? Quando a gente se cerca de processos, de tecnologia, de investimento, é justamente pensando nesses detalhes, assim, entendeu? Então, pouca gente, né, pensa na questão da logística, né?
A gente escuta muito de vários colegas aí, o meu treinador ele volta depois do jogo, independente da hora que vai chegar. E a gente sabe hoje, está muito consolidado que recuperação é sono e alimentação. O resto é o detalhe, entendeu? Ajuda, né? Mas se você precisa, acabou o jogo, você precisa comer bem e dormir bem. Exato. Então, assim, é uma coisa que, né, nos clubes que eu passei, eu sempre briguei muito por essa logística. Pô, o jogo vai acabar que horas? Pô, vai meia-noite? Meia-noite. E a gente vai comer... Não, a gente vai pro hotel. Depois a gente volta. Pô, não dá pra... Quem sabe a gente fica. Volta no outro dia. Não, beleza, consegui um voo às 7. Falei, não, põe um voo para mais perto do meio-dia. E isso não está escrito em lugar nenhum. Exato. Isso aí é o feeling ali, Exato, a experiência, o dia a dia. Mas na verdade é interpretar os dados, né? Se eu sei que o que mais importa para a recuperação é o sono e a alimentação, eu vou tentar de alguma maneira priorizar isso, entendeu? Então quando eu às vezes vou citar o Atlético porque eu trabalhei muito tempo lá. A gente colocou isso como um processo, entendeu? Os jogos que a gente vai chegaria em Curitiba depois da meia-noite, 1 hora, fica no lugar, come bem, dorme bem. Se tem a possibilidade do G2, né, do grupo que não entrou, fazer um treino no hotel ou algum CT perto, o pessoal fazia e a gente voltava depois do meio-dia. Então, tu garante que eles comam bem, que quem fez 90... Hoje não tem mais 90, né? Hoje é 100 minutos. Sempre tem acréscimo. Né? Então, quem fez os 100, 101, 102 minutos consiga dormir 8, 9, 10 horas, de acordo com a individualidade de cada um. Quem não jogou vai treinar e quando chega na cidade está todo mundo liberado, entendeu? Então, isso às vezes é mais importante do que vamos fretar um avião para voltar depois do jogo. Sabe? Às vezes toda essa logística vai acabar interferindo mais na recuperação. Mentalmente, Exato, né, também do atleta, exato. se sente mais confortável. Porque tá entendendo o lado humano dele, né? E a gente entende, assim, alguns jogadores acabam não conseguindo dormir depois do jogo. É normal, a adrenalina, né, a cafeína, né, que é usada como suplementação, e uma das mais consolidadas é estudo sobre cafeína, que ajuda no desempenho. E às vezes, realmente, o atleta chega no hotel e não consegue dormir em seguida. Mas é diferente ele não conseguir dormir estando num quarto de hotel deitado do que estar voltando para casa e daí é conexão, é voo, é mala, é sobe de avião, desce de avião, sobe no ônibus, vai pro CT, volta do CT. Então, assim, mesmo ele não conseguindo dormir, ele está num ambiente que ele está bem alimentado, está controlado, e se ele pegar no sono 3 horas da manhã, ele vai acordar às 10 no outro dia. Então, isso para recuperação é muito melhor do que a gente passar a noite viajando, por exemplo. Você comentou aí sobre a logística de viagem, interessante porque estava conversando com um amigo outro dia e talvez muita gente não saiba disso. Você deve saber bem até exemplificar para a gente. Mas você disse Curitiba é difícil chegar de voo, né? Então, às vezes um jogo que vocês... É uma equipe de Minas. O Cruzeiro vai enfrentar uma equipe lá de Curitiba. Tem que ir lá no norte, lá no nordeste, fazer uma conexão, uma escala, viaja o Brasil todo. E muita gente não tem essa noção. Às vezes, poxa, mas é tão perto ali o estado, tá? Mas a viagem não é curta, como a gente imagina só pelo mapa ali, né? Isso interfere bastante. A questão da alimentação também acaba que o atraso pode prejudicar ali o horário que ele tem que se alimentar. Essa logística, principalmente pós-pandemia, ela já não era boa, mas ela atendia os principais centros aí, como tu acabou de dizer, né? Pô, Curitiba e Belo Horizonte não é tão longe, mas pós-pandemia dificultou muito, assim, a questão dos voos diretos, principalmente, né? E daí tem toda a questão de logística de aeroporto, de atraso, de cancelamento de voo, que às vezes não sai nas notícias, né? Sai nas notícias. O pessoal Então, às vezes, acha que é só... Não, e tu imagina assim, a gente está com uma direto. programação toda montada, por exemplo, para sair da Toca 2 aqui. Então o pessoal faz uma alimentação, a gente faz o voo. Daí a gente está programado para fazer uma nova refeição 2 horas, 2 horas e meia depois na chegada do hotel. Daí chega em Confins ali, atrasa o voo 45 minutos, 1 hora. Entendeu? E daí, para uma pessoa, para a gente ali, a gente senta em qualquer lugar, toma um café, tá tudo certo. Agora, para um atleta que precisa de uma alimentação, né, mais balanceada, mais direcionada para performance, né, às vezes isso causa um impacto. E daí vai chegar no hotel mais tarde, já vai impactar no sono, entendeu? Então, às vezes, são coisas que realmente não aparecem para a torcida e até mesmo para a imprensa em geral, né, isso acaba não aparecendo. Tudo pra gente fechar, deve que o pessoal tá
pensando, pô, João Vitor, faz a pergunta, que é sobre treinamento de força. Você citou alguns exemplos aí, inclusive até o curso que você participou com a gente, você falou sobre esse assunto, treinamento de força, potência, velocidade. Mas a pergunta que muita gente faz, e não sei se ainda no cenário dos preparadores físicos está ainda em evidência, mas é treinamento fora do campo, treinamento de força fora de campo, né, em máquinas, na academia, e o treinamento em campo. O que se faz hoje no clube? É o híbrido? Faz os dois? Ou tem clube que não utiliza treino com máquinas, somente no campo, ou vice-versa? Eu posso falar um pouquinho da realidade que eu vivi, né? Túlio, eu não acredito que o treinamento só em máquinas vai me proporcionar a performance ideal para os atletas dentro de campo. Então, assim, todos os trabalhos que eu comandei, que eu liderei, eu sempre usava a cadeia cinética fechada, assim. Trabalhava com movimentos mais próximos do que a gente faz no campo, né? E também tem um ponto que eu acho que agora está começando a entrar mais em evidência, que são os treinamentos tridimensionais, né? Porque se a gente pegar mesmo, né, em algumas características de treino mais modernas que a gente fala, de velocidade, potência, 95% do treino é muito no plano sagital e a gente esquece dos planos transversais e do plano frontal, né? Então, essa é uma coisa que quando eu cheguei aqui eu debati bastante com os profissionais ali, com o Léo, com o Saar, com o próprio Edu, para a gente começar aos poucos, implementar e ter um pouco mais de atenção em outros planos de movimento, né? Isso é para direcionar para o pessoal, exemplificar, não só frente, Exato. trás, mas também saltos, né? Exato. Trabalhar no plano frontal, começar num plano, terminar no outro, proporcionar o atleta entrar numa zona de transição, de transferência, sair de uma excêntrica para concêntrica, que são nada mais do que movimentos que eles aplicam dentro do campo. Especificidade do esporte. Exato, né? E pensar um pouco mais no movimento e menos no músculo, né? Às vezes a gente fala, vamos fazer aqui um treino pensando em quadril, em puxar e empurrar, né? Não, vamos pensar um pouquinho na transição desse movimento, na velocidade, na amplitude desse movimento. Onde ele vai ser usado, Onde né? ele vai ser usado. Porque daqui a pouco tá trabalhando tanto fechado ali que pensa, mas é qual esporte mesmo que a gente está trabalhando? Exato. É futebol. Né? E eu também acredito muito numa estruturação do trabalho de força também, né? Primário, secundário e os exercícios auxiliares, né? Eu não abro mão de trabalhar com cargas pesadas, né? Com 90, 95% da carga máxima. Eu acho que elas nos proporcionam adaptações que só ela proporciona, né? Questão de qualidade de contração, de controle neuromuscular com relação à carga, né? Eu acho que ela tem que estar presente, né? Principalmente quando é o principal exercício da tua sessão. Então, ele tem que vir primeiro, né? Que a gente enxerga, às vezes, muito o pessoal trabalhando em circuito, né? Então, são 10 estações e tu começa num exercício e quando tu chega, teoricamente, no mais importante, você está com a carga inteira do treino e não consegue otimizar aquele processo. Então, eu acredito muito nessa hierarquia onde o meu agachamento é onde eu vou trabalhar com 95% da carga. Cara, tem que ser o primeiro. Eu tenho que fazer uma boa ativação que vai englobar mobilidade, estabilidade, uma ativação neuromuscular, só que ele precisa estar 100% fresco para trabalhar no exercício mais importante da minha série. Entendeu? Então, e a partir daí eu vou distribuindo os outros exercícios com uma menor demanda neuromuscular. E dentro disso colocar alguns exercícios que contemplem esses planos de movimento. Trabalhar no frontal, trabalhar no sagital também, mas é onde a gente mais vê o pessoal trabalhando, e nos planos transversais, né, de rotacional, antirrotacional, que para mim é onde a gente precisa ainda evoluir um pouco essa questão aqui no Brasil, mas aos poucos eu já vi que o pessoal já está começando a ter um pouco mais de atenção, né, porque a gente ainda foca muito na carga, né, mas a gente precisa focar em outras coisas, como eu acabei de falar, a velocidade do movimento, a amplitude do movimento, a sequência desses movimentos, entendeu? Eu acho que esse é o caminho, assim, no trabalho de força. Legal, bom saber. Fica aí a dica para quem está estudando, para quem já está trabalhando e aplicando, entender como que é o processo. E, claro, quem quiser saber mais, pena que nós não temos tempo para continuar o nosso papo aqui, mas alguém que quer entender sobre o assunto pode te procurar, conversar com você pelo Instagram, que você é mais ativo nas redes? Pode ser no Instagram. Túlio Flores, como que tá lá? Prep Física e Túlio.
Pode procurar Fácil de lá. localizar, né? Tem bastante seguidor tranquilo. lá, o pessoal acompanha bastante seu trabalho, tem uns hein? doidos lá aqui. Não, legal. Túlio, agradecer a sua presença aqui, 1 hora de conversa, muito papo agradável, bastante conhecimento. E é o que eu sempre busco fazer aqui no podcast. Não só trazer parte técnica da sua área específica, mas trazer o lado profissional. Desde o dia a dia, como você fez e faz para trabalhar com futebol, porque eu acho que é isso que falta em muitos momentos, em cursos. E nesse momento, um papo leve, assim, a gente consegue extrair e passar essa informação para outras pessoas. E você é um profissional que gosta muito de transmitir conhecimento, né? Sempre está envolvido em palestras, em cursos. Até parabenizar por isso, porque profissionais que fazem isso, levam conhecimento para outros, são esses os profissionais que também se destacam na carreira. Isso é muito importante. E sempre, Ciência da Bola estará de portas abertas aqui para você compartilhar o seu conhecimento. Não, eu que agradeço pelo convite, como tu falou, eu acho que é importantíssimo a gente estar conversando sobre algo que a gente gosta e trabalha no dia a dia, né? E eu tô sempre à disposição aí, qualquer coisa, só dá um grito que a gente aparece. Valeu, Túlio, sucesso lá no clube, a gente vai estar sempre acompanhando. Valeu, obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, tem o curtir aqui no YouTube e também deixa o seu comentário. Muito importante saber o que vocês acharam do episódio, sobre os temas que a gente conversou aqui. Deixa aqui nos comentários, vai ser importante ouvi-los. Eu respondo todo mundo, tá? Então, deixa o seu comentário aí, vai ser interessante. Siga o Túlio nas redes sociais, siga também o Ciência da Bola, se você ainda não conhece as outras redes. Também siga lá o meu perfil, João Vitor de Assis, tá ok? Grande abraço, na próxima semana mais um convidado especial.